Vamos, família, vamos. Vai entrando aí na sala, na nossa escola de oração. Glória a Deus. Toda quarta-feira aqui nós temos a escola de oração. Espero vocês aqui. Compartilhe, divulgue, mande essa palavra para os teus grupos de oração, de intercessão. Glória a Deus. Você que é do Brasil, você que é de fora do Brasil, já põe aqui o nome da tua cidade para a gente já tá conectado com vocês aí, também sabendo de onde vocês estão, tá? Vamos! É internacional essa live? Essa live é internacional. Quer ver? Vai aparecer uns internacionais aí. Sempre tem, né? Sempre tem. Ó, pastora dando vozinho. Enquanto você vai entrando aí, a gente vai chegando na sala. Aparentemente tem aqui... Gente, olha o tema, não tinha visto isso. Aparentemente aqui tem um... tem, eu tava distraída. Um café que a barista distraiu. Eu distraí porque o tema é impactante. Distraiu e misericórdia. até... Fica atento, divulga geral. Vou falar sobre o espírito de Jezabel hoje. E apesar das pessoas, algumas pessoas acharem que Jezabel atua numa determinada área ou outra, hoje eu quero trazer uma palavra forte para a tua vida. Você vai se surpreender como ela age e vamos desmascarar a atuação dela, na verdade, vamos descortinar aí pela palavra de Deus como que ela age, não só com especulação, muito pelo contrário, mas pela palavra de Deus vamos abrir o nosso leque aí de entendimento para sermos mais eficazes, tá? Então pega o teu café, eu vou pegar o meu, ó. O tema merece o super-homem chocado, né? Super-homem chocado. Ó, chocado. Vamos! Tem aí? Eu nem via, não tava nem lendo aqui, não vi nem se subiu aí a rapaziada do Internacional. Então, eu também... Eu sei que eles assistem depois por causa dos fusos, mas... Glórias. Então convida geral, tá? Glória a Deus por isso. Então é isso. Não esqueça que depois dessa aula, depois ela sobe pro YouTube e aí entra o papel de vocês de divulgarem, compartilharem a palavra, encaminhar para as pessoas que precisam serem ministradas com esse assunto tão profundo, mas tão atual, tá? Importantíssimo. Ok? Fechadíssimo? Então aí já temos uma quantidade de pessoas suficiente na live. Não esquece, reimpresso, depois de 6 anos, tá aí, ó, subindo no Shemitah, todo diagramado, novo, tamanho tá de lindo. Pocket, né? Menorzinho, livro cabe no bolso, na bolsa. Viu? Agora você aprendeu, né? No bolso Cabe e na na bolsa. bolsa das mulheres também, isso é importante. Olha aí, ó, tá? Todo diagramado, bem feitinho, bonito, tá bom? Isso aí, esse é o Subindo no Shemitah. E o mês que vem, em nome de Jesus, nós vamos ter o Código Shemitah, tá? E aí, por que eu falo sobre isso? Porque esse ano que nós estamos vivendo é o 6º ano de Shemitah, esse ano de 2021 é o 6º ano de Shemitah. Você que não entende o que eu estou falando aqui, fica tranquilo, tem lives, tem vídeos, tem muitas coisas, mas você precisa se aprofundar nesse tema, tá? Ele é muito importante, a oração. A escola de oração vai ser essencial nesse ano aqui, nós vamos orar, nós precisamos clamar, é um ano importantíssimo, só que nós vamos entender biblicamente como fazermos isso, tá? Então, letrafalada.com.br, uma loja linda, maravilhosa, fácil, você divide, compra, manda de presente e é bênção, tá bom? Glória a Deus. Tem aqui também os livros, estão aqui no cantinho, não dá para ver muito bem, mas tá ali Paulo, Daniel, Moisés, Samuel, os 4 livros da série de Gigantes da Oração, que vai abençoar demais a tua vida também, tá bom? Não esquece, tá lá os livros, invade lá, acaba essa live aqui, você corre lá, tá? Corre lá para adquirir os seus, tá bom? Vamos falar então desse tema, uma coisa importantíssima, uma coisa mais atual do que você imagina, e apesar de talvez você talvez tenha escutado sobre o tema, já ter acompanhado algumas ministrações sobre esse tema, na verdade ele é um tema muito amplo e precisa ser explorado, principalmente no período que estamos vivendo, tá? Então a Bíblia nos diz a importância de nós conhecermos os tempos e as estações. E existe uma tribo em Israel chamada tribo de Zacar, e essa tribo de Zacar, ela conhecia os tempos e as estações. Para quê?
Para que a tribo de Zaccar, a Bíblia diz que conhece os tempos e as estações? Só para, que bom, mostrar essas... Não, é porque eles conseguiam prever, eles conseguiam identificar, eles conseguiam saber até mesmo possíveis situações difíceis, possíveis guerras, para que eles pudessem se preparar. Então a tribo de Zaccar, ela se preparava para quê? Para saber que tipo de batalha iria entrar e contra quem, né? Então nós vemos que muitos de nós estamos cansados emocionalmente, estamos desgastados emocionalmente, porque muitas vezes nós vemos pessoas orando e não obtendo as respostas de suas orações, não vendo essas respostas acontecerem, então elas vão ficando frustradas, desanimadas, muitas vezes está ligado a não discernirmos o tempo e nem contra quem estamos lutando. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é contra quem estamos lutando e qual é esse tipo de guerra. Então nós estamos num tempo importante, nós estamos num tempo que eu já tenho ministrado vocês bastante aí sobre essa transição de ciclo que vai acontecer nesse ano ainda, em setembro. E quando nós não transitarmos de uma maneira como a Bíblia nos pede para transitarmos, muitos de nós ficamos patinando nos ciclos muitas vezes antigos, nós continuamos neles e não saímos, talvez parece que a nossa vida não muda, parece que a nossa vida permanece nas mesmas coisas, mas Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer fazer nova todas as coisas. E nós precisamos pegar nossas disciplinas espirituais, a oração, e levantar um altar ao Senhor nesse ano, para que nós possamos chamar à existência todos os planos e propósitos que Ele já liberou por nós na cruz e que Ele quer fazer grandes coisas em nossas vidas. Amém? Então nós temos que entender qual guerra e contra quem nós estamos lutando, tá? A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ela nos diz assim, para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos os desígnios, ou a maneira de atuação, ou os esquemas, ou as guerras que ele faz com nós, porque eu não ignoro a maneira como Satanás trabalha, ele não vai conseguir encontrar vantagem sobre nós. Quando eu ignoro a maneira como ele trabalha, ele consegue encontrar vantagem sobre nós. Encontrar vantagem é uma palavra grega que significa conquistar mais territórios. Então ele vai avançando no território da tua vida, vai avançando no território da tua família, vai avançando no território da tua área emocional, das tuas finanças, da tua casa, dos teus filhos. Então é isso que Paulo está falando, para que Satanás não alcance vantagem, ou seja, não avance território. Então nós precisamos conhecer contra quem e que tipo de guerra estamos lutando. Então hoje nós vamos entrar aqui, talvez até numa série aqui, eu vou ver o que eu vou fazer com vocês, porque eu preciso treiná-los. Primeiras fases ali que nós fizemos de treinamento da escola de oração foi uma fase de conhecer sobre oração, maneiras de oração, princípios de oração, mas agora eu quero entrar com vocês num ponto de saber contra quem e qual é o tipo de batalha que estamos enfrentando, tá? Então hoje eu quero falar sobre o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ele apesar das pessoas acharem que conhecem ou que não afetam a sua vida ou a minha vida, nós temos que entender que o espírito de Jezabel não é uma estrutura espiritual simples, né? Um dia eu posso até fazer uma live sobre aqui as separações bíblicas das estruturas espirituais, de demônios e essas coisas todas, vai ser importante, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Não é uma estrutura simples, pelo contrário, ela é uma estrutura a nível de principados, e não só principados, mas é a nível nacional e mundial, tá? Então é uma estrutura que influencia de uma maneira geral todo o globo ou uma região de uma maneira ampla, tá? Então nós vemos que esse espírito ele sempre atuou na vida do povo de Deus, ele sempre atuou na história bíblica, e algumas passagens bíblicas nos mostram como esse espírito age, como esse espírito trabalha em nossas vidas pessoais, em nossa igreja, em nossa cidade, em nossa nação. Então, nós temos que entender como que esse espírito trabalha. Então, algo que eu tenho que primeiramente compartilhar com vocês é que o nome Jezabel está totalmente ligado com o Shemitah. Pastor, o que é isso? Como que é isso? Que forma que é isso? Então vamos lá. Então esse é um período que nós temos que orar, e eu vou ensinar vocês aqui, na verdade vamos compartilhar conhecimento bíblico juntos aqui, de como que nós fazemos nesse período, principalmente porque estamos transitando o Shemitah, e se Jezabel está ligado com o ciclo do Shemitah,
Então, provavelmente, e aqui que eu quero que vocês entendam, então, provavelmente, esse espírito em toda a transição, na verdade nós vemos isso na Bíblia, mas a história nos mostra isso também, toda a transição de ciclo, de descanso, do ano sabático ou do Shemitah, como você quiser chamar melhor, está ligado com o espírito de Jezabel, tá? Eu tenho compartilhado as três áreas que na transição do ciclo do Shemitah, no ano sabático, no ano de descanso, elas são tocadas, e hoje eu quero compartilhar e destrinchar com vocês aqui de uma maneira especial sobre essas três áreas, para você entender a influência do espírito de Jezabel. Então essas três áreas são governo, a autoridade de governo, espiritualidade e finanças, tá? Pastor, por que o Shemitah, quando nós analisamos o princípio, o propósito, quando nós descodificamos o Shemitah, nós começamos a entender que essas três áreas são grandemente trabalhadas. Por que essas três áreas? São as três áreas que afasta o homem de Deus através da idolatria. É onde o homem consegue idolatrar, criar ídolos mais fácil do que em outras áreas. Essas três áreas, o homem consegue levantar outros senhores além do nosso Senhor. Nós vemos que Jesus fala sobre as finanças e diz: não tem como servir a dois senhores, ou serve a Mamon, as riquezas, ou o Senhor teu Deus, né? Então nós vemos que essas três áreas de influência do Shemitah são áreas aonde o homem produz idolatria, aonde o homem desvia a sua adoração a Deus e começa a colocar idolatria, adorar com idolatria. Não necessariamente a idolatria precisa ter um ídolo físico, tá? A idolatria está presente em nossos corações. O propósito do diabo e principalmente de Jezabel é colocar ídolos dentro do Santo dos Santos. É trocar a maneira de culto, de adoração. Ao invés de adorar a Deus, Jezabel faz aqueles que ela influencia adorar a outros ídolos, e principalmente esses três que eu falei aqui para vocês, tá? Então, a diferença da influência de Jezabel, vou falar algumas aqui, algumas características dela, mas uma bem importante e principal é que o espírito de Jezabel, diferente da possessão, tem demônios que se apossam do corpo das pessoas. Através das suas consagrações, eles abrem espaço para demônios atuarem. Mas Jezabel, ela traz influência, que domina as tuas emoções, que domina os teus pensamentos, e através disso ela vai controlando a tua vida. É por isso que no livro de Apocalipse nós vemos que Jezabel conseguia permanecer dentro da igreja tranquilamente, tá? Porque ela não toma possessão do corpo, ela toma a mente, os pensamentos e as emoções, tá bom? Então esse espírito de Jezabel é assim, tá? Então assim, quando nós vemos que o povo, por exemplo, colocaram até aqui uma pergunta, quando o povo estava ali na visão de Ezequiel, que Deus o pega, o Espírito leva ele estava na Babilônia, Ezequiel, o Espírito Santo pega ele até Jerusalém, começa a mostrar como está Jerusalém. Então ele, em visão, ele começa a ver o templo, ele começa a ver que dentro do templo tinham colocado imagens de ciúmes, tá? Ídolos dentro, e ali é uma simbologia de como nós, sem perceber, com essa influência de Jezabel, que é sutil, ela se esconde, ela se mascara, ela se disfarça, consegue colocar suas influências em nossas emoções, em nossos pensamentos. Então temos que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então quando nós vemos que a influência de Jezabel no Antigo Testamento, ali que ela aparece ali em 1 Reis, na verdade eu já falei aqui em outras lives, já falei aqui até em culto e live, eu acredito, sobre as faces de Jezabel. Ela se disfarça muito, tá? E cada hora ela se disfarça de um papel, tá? Porque quando ela é identificada num lugar, ela tenta fugir se disfarçando de outro lugar e assim por diante. Então, se nós vermos por que Jezabel tem ligação com o Shemitah, para você ver, eu falei das três áreas de influência do Shemitah, e o que Jezabel fez? Fez o povo idolatrar aos seus deuses, tá? Fez o povo de Israel de uma maneira sutil, de uma maneira devagar, foi introduzindo culto a Baal e a Astarote no meio da nação de Israel, foi produzir idolatria. E a Bíblia nos cita três áreas que ela atacou,
que são bem frisados no livro de 1 Reis, por exemplo, a partir do capítulo 18, 3 influências ali. Primeira influência é que Jezabel desviou a vida espiritual e religiosa do povo de Deus e o povo começou a cultuar Baal e Astarote. Vida religiosa. Jezabel também começou a roubar e pegar terras e bens que não pertenciam ao rei, porque era terras de herança, como a vinha de Nabote, um texto conhecido, onde Acabe queria aquela terra. O Nabote disse que não, porque aquele lá era herança, ou seja, é a primogenitura que estava atuando ali. Então Jezabel age fortemente e ataca a primogenitura ali dos filhos de Deus. Eu e você somos chamados à igreja dos primogênitos. Primogenitura é a própria essência de Cristo em nós, é o poder de Deus em nós, é o fogo do Espírito Santo em nós, é a autoridade real, é a glória de Deus sobre as nossas cabeças. Então nós vemos que Jezabel ali faz e toma a vinha de Nabote. Aqui está falando de finanças, porque tomou herança, tomou bens, tomou dinheiro. Então ela desviou a espiritualidade, desviou a religião da nação de Israel, ela roubou, ela pegou aquilo, tomou aquilo que era do povo de Deus e essas religiosidade, finanças, e ela governou Israel. A Bíblia diz que o marido estava chateado, ela mesma faz a carta, pega o anel do marido e ela mesma sela com o anel do marido, mandando 2 testemunhas falsas falarem que Nabote mentiu ou roubou ali, e ele é apedrejado e morto, e eles pegam a vinha de Nabote. Então 3 áreas que Jezabel ataca são as 3 áreas do Shemitah. Então aqui eu já quero falar para vocês aqui, toda vez que uma igreja, toda vez que a nação, toda vez que a humanidade vai transitar o ciclo do Shemitah, aparece uma personagem chamada Jezabel, tentando impedir você de alcançar a promessa, tentando impedir você de crescer em autoridade, em governo, seja na sua casa, no seu trabalho, na tua igreja. Ela quer impedir de você avançar nas suas finanças, na sua prosperidade, de você ter uma aliança com o teu Deus ali. Toda vez que nós vamos crescendo ali, nós vamos reconhecendo que só o Senhor é o Deus nessas 3 áreas de nossas vidas. Então ela quer impedir também de você de crescer em autoridade, governo, em finanças e em espiritualidade. Então nós vemos aqui que Jezabel, ela sempre se levanta no período do Shemitah para tentar travar a tua fé. Nesse 6º ano, antes de nós entrarmos no 7º ano, é necessário andar por fé, é necessário fazer orações de fé, como o Tiago nos diz, né? Que a oração da fé curaria o enfermo, a oração da fé perdoaria os pecados. Fazermos orações de fé para rompermos aquilo que nós não estamos rompendo, para quebrarmos ciclos de derrota e avançarmos para ciclos poderosos. A oração da fé vai fazer toda a diferença. Mas Jezabel se levanta nesse período para tentar roubar da igreja essa fé que vai romper nessas 3 áreas, né? Então nós vemos que ela influencia aí. Uma das coisas tão interessantes que está lá registrada no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 33, nós vemos que Jeú, Acabe morre numa guerra, né? O rei de Israel. A Bíblia diz que ele foi um pior rei que já existiu na nação de Israel, sem sombra de dúvida. O pior rei de Israel, e não é só pior porque tinha casado com Jezabel, a Bíblia já citava que ele era um péssimo rei, um dos piores reis de Israel, e ainda assim ele casa com Jezabel, levando toda essa legalidade de Jezabel dentro de Israel, para que Israel não entrasse no novo de Deus, para não vivesse o ciclo de vitória e fosse uma nação sacerdotal de honra e de glória. Então nós vemos que 2 Reis capítulo 9, versículo 33, a Bíblia nos fala que depois que Acabe é morto, Jezabel continua querendo ter o governo e autoridade, e é isso que ela tenta fazer. Ela fica tentando segurar a transição do ciclo de Deus, e no 7º ano do Shemitah, no período de transição, nós vemos que 2 Reis capítulo 9, versículo 33 diz assim: então disse ele, Jeú foi levantado por Deus no lugar de Acabe para governar ali, e ele vai buscar Jezabel para matar Jezabel, e quando ele chega perto dela, ela se disfarça, ela pinta o seu rosto, ela faz uma maquiagem ali, também para seduzi-lo, porque o espírito de Jezabel trabalha na questão da promiscuidade, da prostituição, né? Já vou falar já sobre isso. Então ele diz assim
Quem vai me ajudar? Quem é comigo? E a Bíblia diz que aparece 3 eunucos, ali onde estava Jezabel, estava num lugar alto, e ele diz, lançai-a daí para baixo, 2 Reis 9:33, e lançaram abaixo, e foram salpicados com sangue, aparelhos, cavalos, e Jeú a atropelou. Então olha que cena pancada, que cena forte, mas olha a coisa interessante, quando ele diz assim, lançai-a, é a palavra shamat, que não é o shamat, tá? É shamat no hebraico, que é a palavra raiz de shemitah, tá? Então, na verdade, Jezabel shemitou, ou seja, caiu, desceu, ruiu, que é um dos significados da palavra shemitah. Lançai-a daí abaixo, palavra shamat, simbolizando shemitah. Então, é no shemitah que Jezabel prevalece e impede você de avançar, ou a igreja avança e a igreja faz Jezabel cair da onde quer que ela esteja, para que o nome do Senhor seja glorificado e você possa entrar no novo ciclo de Deus, tá? Então, 2 Reis 9, versículo 33, fala sobre esse texto, e a palavra ali no seu original, lançai-a daí para baixo, a palavra shamat, que é a origem, que é a palavra original da palavra shemitah, então que significa ou descer, ou cair, ou subir, tá? Então nós vemos ali que é nesse período que ela vai tentar fazer de tudo para que o povo de Deus se corrompa na autoridade no governo, se corrompa na sua espiritualidade e se corrompa nas suas finanças. E aí quando o povo cede a essa situação, nós vemos que ela consegue agir e impede o povo de entrar no novo ciclo de Deus. Então, para que nós tenhamos êxito e possamos ver o verdadeiro significado da palavra descanso de Deus em nós, Shemitah subindo, nós subirmos naquilo que Deus tem em nossas vidas, é necessário não ignorar a maneira como o inimigo de Deus se levanta nesse período para atacar a tua fé, para atacar a tua espiritualidade, para atacar as tuas finanças, para atacar a autoridade, o governo que Deus tem na tua vida. Nós vemos que Jezabel usou uma técnica muito pontual e ainda continua usando até os dias de hoje. Ela usou uma técnica com Elias, o profeta, que prevaleceu contra os 850 profetas de Baal, que Jezabel bancava, que Jezabel pagava para esses homens com o dinheiro do templo, com o dinheiro do Senhor, com o dinheiro de Israel. Então ela pagava esses homens. Então Elias confronta ali no Monte Carmelo, e aqueles profetas são envergonhados, são mortos, e o povo de Deus prevaleceu ali. Só o Senhor é Deus, o povo disse, mas ainda Jezabel estava lá, continuou sentado no palácio real lá. E aí que é o ponto interessante que nós temos que entender, que é no Shemitah, que Deus vai envergonhar toda a ação de Jezabel na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua história. Nós vamos ver grandes e poderosas liberações da parte de Deus sobre nós, tá? Então nós vemos aqui a ligação dessa malignidade tentando parar os propósitos de Deus. Então Jezabel usou essa técnica com Elias, mandando o seu mensageiro, tá? Mandando o seu mensageiro. Então o mensageiro foi dar um recado para Elias. O que significa isso? Jezabel continua agindo da mesma forma ainda hoje. Ela continua fazendo as suas profecias malignas para o nosso futuro. Ela quer determinar o teu futuro. Ela quer declarar o que vai acontecer na tua história, sendo que a nossa história é determinada por Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz, isso é o nosso futuro, isso é a nossa herança, isso é a promessa de Deus em nós. E Jezabel quer profetizar do jeito dela, da maneira dela, o nosso futuro. Então ele chega lá, o mensageiro, e diz, amanhã, a esta hora. Então ele diz, amanhã. Por que não já foi lá, já foi com arma, já foram com escolta? Por que já não acharam Elias? Por que já não mataram Elias? Porque amanhã Jezabel só consegue tocar naquele que não está andando por fé e começou de uma maneira sem perceber, andar por vista, andar por aquilo que escuta, andar por aquilo que vê. Então nós estamos num ano complicado, nós estamos num ano difícil, e é aqui que eu chamo vocês para a oração, e a oração da fé. Porque se nós começarmos a, sem perceber, ou escutar, ouvir, ficar vendo aquilo que está ao nosso redor e deixarmos isso abater a nossa fé e a nossa emoção, como abateu a de Elias, nós vamos ver que Elias teve que fugir, porque aí a Bíblia diz que entrou medo e ele tentou salvar a vida dele, sendo que a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Então nós vemos que Jezabel continua fazendo da mesma forma, ela quer profetizar e determinar o teu futuro.
ela quer profetizar e determinar o que vai acontecer na tua história, tá? Então nós vemos que a igreja precisa ser levantada em oração da fé. O que é a oração da fé? Por mais que nós estejamos vendo, por mais que nós estejamos escutando, nós vamos levantar orações poderosas da parte de Deus, orações de fé. Fé no quê? Fé na palavra do nosso Deus. Fé na palavra do nosso Senhor. Que quando nós durante o dia escutamos muita coisa, nós temos que parar um momento do dia, começar a fazer orações. Pai, eu declaro isso sobre a minha vida, eu declaro isso sobre a minha família, eu confio na tua palavra, não vou dar ouvidos, eu não vou escutar, eu não vou deixar meus olhos, o que ele está vendo, ser abatido com isso. Eu confio na tua palavra, no teu nome que é poderoso, teu nome está acima de todo outro nome, teu nome é grandioso, no teu nome tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus mesmo disse, se eu orasse agora, viria 12 legiões de anjos para me salvar. Uma legião mais ou menos era 6.000 homens. Jesus faz referência a 72.000 anjos, e um anjo só derrotou um exército de 180.000 homens. Agora Jesus está falando que se ele orasse, Deus enviaria 72.000 anjos só para o livrar, só para o guardar. Olha que força, olha que presença, olha que poder do céu descendo sobre aquele momento. Só que Jesus ia cumprir um propósito, salvar a minha, a tua vida através do sangue dele derramado. Então nós vemos que ele só cita o poder do céu à disposição da igreja, a força que nós temos. Só que aí quando nós começamos a escutar e a ver e a aceitar e sem perceber deixar nossa fé esfriar, ao invés de orarmos, ao invés de nós pararmos na metade do nosso dia, Deus, já vivi uma manhã inteira, uma manhã talvez complicada, escutei muita coisa, muita notícia, mas eu creio, tua palavra diz isso, essa oração da fé, e essa oração da fé que vai vencer essa estrutura maligna de Jezabel. Se nós aprendermos a combater com a oração da fé, esses ataques, essa influência de Jezabel, nós vamos ver grandes liberações da parte de Deus. Principalmente nessas 3 áreas, tá, igreja? Principalmente nessas 3 áreas, família. Combater com a oração da fé, na autoridade e governo. Deus te deu autoridade e governo. Eu vos dei autoridade, né? Autoridade para expulsar demônios, autoridade no mundo espiritual, autoridade de conquista, autoridade de governo. E o inferno tem tentado roubar isso, Jezabel sentou no trono, através de uma manipulação que ela fez, um casamento arrumado lá, ela sentou no trono e quis tomar a autoridade e governo que pertence a Deus, que pertence ao povo de Deus. Ela também quis pegar aquilo que pertencia ao povo, as finanças do povo, e ela também quis tocar na vida religiosa do povo. Então a oração da fé, ela vai ter o poder de resistir. Então nós precisamos entender isso, tá? Então Shemitah, ele está muito ligado com Jezabel, porque nós vemos que a influência do Shemitah, que foi ali a invasão da Babilônia ali nas terras de Israel, e Jeremias explica por que a Babilônia invadiria, porque eles não descansaram a terra no período do Shemitah. Então eles seriam alvos de cativeiro, e a Babilônia entraria nas terras de Israel. E quando ela entra ali nas terras de Israel, nós vemos que ela faz 3 ataques. Primeiro, ela leva autoridades e filhos de autoridades, tá? Segundo, ela leva finanças, dinheiro, ouro, prata, ela leva tudo isso do templo do Senhor ali nas terras de Israel. E a terceira, a Babilônia derruba o templo. Olha aí, autoridade, governo, finanças e espiritualidade. Então o ataque da Babilônia derrubou essas 3 estruturas. E Jezabel, se você estudar a história de Jezabel, sim, ela fazia o povo se corromper através da adoração a Baal e Astarote, que aí levava eles à prostituição, à luxúria. O culto a Baal e o culto a Astarote era um culto sexual, onde tinha orgias sexuais, isso a história nos diz e a Bíblia também nos diz. Mas só que sempre Deus, quando foi corrigir e falar sobre ela, trazer uma palavra de juízo sobre ela, falava das idolatrias e das prostituições, né? Das idolatrias que se introduziu no meio do povo de Israel. Então essas 3 áreas que eu falei para vocês, quando elas não estão guardadas pelo Senhor, automaticamente elas vão levar essas pessoas a ter distúrbios em várias outras áreas, e uma delas é sexual também, tá? Então nós temos que tomar um cuidado, saber lidar, saber fazer essa guerra contra essa estrutura espiritual que se levanta contra a igreja, contra as nossas vidas nesses dias de hoje. Então, quando nós compreendermos as 3 áreas que Jezabel atua, nós vamos compreender como ela tenta manipular e introduzir idolatrias dentro do coração do povo de Deus, né? Então nós vamos ler um texto também, que aí já está no Novo Testamento ali,
Ele está ali no texto, peraí, vamos lá, vamos abrir. Está ali em Apocalipse capítulo 2, onde o Senhor vai falar com a igreja de Tiatira. Vamos lá? Vamos lá. A igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, Apocalipse 2, versículo 18 diz: ao anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes do bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Então essa igreja é uma igreja top, é uma igreja sensacional. Só que ele diz assim: tenho porém contra ti. Então ele tinha algo contra essa igreja, né? Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas santificadas aos ídolos. De novo aí a prostituição e os ídolos, tá? Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, tá? E aí ele continua dizendo: eis que há prosto de cama, bem como grande tribulação, os que com ela adulteram. Então, quando a gente fala de prostituição, as pessoas acham que é somente a questão sexual. Sim, também. Já falei a conotação do culto a Astarote e a Baal. Mas aqui é uma questão de adultério espiritual também, tá? Aqueles que com ela adulteram. Caso não se arrependa das suas obras, que ela incita, né? Então aqui são palavras duras do Nosso Senhor para a igreja de Tiatira. E aqui é algo bem interessante. Nós vemos 7 igrejas, as 3 primeiras, as 3 últimas, e a do meio é a de Tiatira. A do meio, que é de Tiatira, ela é bem interessante porque ela é a maior repreensão do que as outras 6 igrejas. Ela é a que tem mais versículos escritos para a igreja de Tiatira, ela está no centro. Então, quando você faz um estudo de crítica textual, você vai entender que ali, quando foi escrito esse texto, tem as mensagens para as 3 primeiras, para as 3 últimas, mas tem uma central, uma do meio, que é a Tiatira, que ali ela fala sobre Jezabel, e não só isso, é o maior texto das 7 igrejas, é o maior texto, está registrado esse. Então, quando acontece isso na Bíblia, também o Espírito Santo está apontando para aqui, presta atenção aqui, olha para isso aqui que está acontecendo. Então nós vemos que no livro de Apocalipse é citado sobre esse espírito chamado espírito de Jezabel, e aí nós vemos que o Espírito Santo concentra a sua informação. O maior texto das 7 igrejas é esse. Nós vemos que esse espírito de Jezabel continua trazendo a idolatria nessas 3 áreas que estou falando, continua se afastando do povo de Deus, continua sendo profetisa, que ela determina os futuros, ela que determina profecias completamente contrárias à palavra de Deus, e a Bíblia diz que Deus tinha algo contra ti, porque você está tolerando isso no teu meio. Então, diferente também das outras igrejas estavam recebendo influências externas. Por exemplo, eu tenho contra ti a doutrina dos nicolaítas, que era uma doutrina que tinha fora e estava entrando dentro da igreja. Tenho contra ti a doutrina de Balaão, uma doutrina de fora que estava entrando dentro da igreja. Agora que a igreja de Tiatira já fala que esse espírito de Jezabel, que a Jezabel estava dentro da igreja. Então ela estava ali dentro da igreja, é algo imperceptível, algo que muitas vezes está convivendo conosco, está sobre as nossas vidas, está influenciando as nossas vidas, até a maneira de nós pensarmos, e aqui nós temos que fazer orações de fé. Óbvio que tem influências específicas dessa entidade, sim, ausência de submissão, quando nós resistimos ao altar. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. O que é resistir ao altar? Por isso que Elias, quando foi confrontar Jezabel, ele teve que restaurar o altar. Por que uma das características da influência do espírito de Jezabel é resistir ao altar? Porque toda vez que uma direção bíblica, toda vez que uma direção de Deus, da palavra de Deus, toda vez que Deus dá uma direção para o seu povo, através de sua palavra, da palavra escrita, da palavra de Deus, do guiar de Deus, nós resistimos, né? Então, qual área, para um pouquinho aí, medita comigo, qual área
do altar que você tem resistido? Qual área da palavra de Deus que, por mais que você saiba que tem que fazer, está tendo uma resistência no mundo espiritual? Muitas das vezes Jezabel está trabalhando e está atacando a tua vida para que você continue tendo essa resistência a princípios que vão mudar a tua história, para que você não transite em ciclos, para que você não mude para ciclos poderosos do Senhor. Então, resistir ao altar é uma das características. Resistir ao altar é uma dos liberar. Outra característica é quando começam a atacar o profético. O profético é algo poderoso. Nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo falando sobre os dons proféticos, dons de profecia, e nos instrui ainda a buscar com zelo os dons e principalmente de profetizar. Então nós vemos que o profético ele tem que estar presente em nossas vidas. O profético é a única coisa que resistiu ao espírito de Jezabel. Enquanto Jezabel estava atuando, tentando roubar o governo, as finanças e a espiritualidade do povo, naquele transição de ciclo, nós vemos que apareceu Elias, depois apareceram outros profetas, depois apareceu Eliseu, que deu comando para Jeú, e aí foi indo e foi embora. Então a palavra profética presente no ambiente resistiu a Jezabel e ela teve que recuar, e como recuou, e aí sim os propósitos de Deus começaram a acontecer, tá? Então nós vemos que resistir ao profético, resistir ao altar, tá? Quando a geração começa a ser atacada, os filhos, quando a próxima filhos espirituais começam a ser atacados, isso é um sinal, porque uma das maneiras de se cultuar Baal, por exemplo, e Astarote, que era o culto que Jezabel introduziu no meio do povo de Deus, era, por exemplo, muitas vezes queimar o seu primogênito filho. Baal tinha uma estátua dele, que ele segurava uma bacia, ele ficava sentado, segurava uma bacia, essa bacia tinha um óleo quente, com fogo embaixo, e essas crianças a Bíblia relata tudo isso, tá? Tem imagens disso que pintores fizeram, e esses pais jogavam essas crianças em óleo quente ali a Baal, tá? E eles entendiam, não tem problema, é um filho que nós nem temos vínculo, é um filho que nem nós conhecemos direito, e isso vai ser bênção para que os deuses nos escutem, para que os deuses nos ouçam. Não, era só a gente nem sabe, nem conhecia, não deu nem para ter carinho ainda. Então começou a inculcar isso dentro daquela geração, ao ponto de eles chegarem a entregar os seus filhos a Baal, tá? Então quando uma geração começa a comprometer as suas gerações, e não somente ali, mas por atitudes, por maneiras de condução, muitas vezes esses pais, ou muitas vezes esses ataques a essas famílias têm vindo a essas gerações. Então isso é uma clara demonstração de que Jezabel está tentando parar os propósitos e os ciclos do Senhor se cumprirem na vida dessas pessoas. Então por isso, quando nós desconhecemos disso, nós achamos que é só guerra, fazer o que é guerra, mas na verdade Deus está nos alertando, e abrimos os nossos olhos, não ignorar os desígnios da atuação de Satanás, para que ele não encontre vantagem sobre nós. Então nós temos que entender o que significa isso, tá? Então estou dando alguns toquezinhos de como que você vai percebendo Jezabel. Como eu disse, ela se esconde, ela se maqueia, ela pinta, ela muda de cara, ela se disfarça, né? Então, quando Jezabel foi morta, a filha dela, Atalia, correu para o outro reino, que existia o reino de Israel e o reino de Judá. Então, Jezabel estava governando com Acabe em Israel, então a filha de Jezabel correu para o reino de Judá, assumiu o trono em Judá. Olha só, o corpo de Jezabel morreu, mas o espírito de Jezabel correu para Judá. A Atalia foi e começou a dar ordem para matar todos os descendentes de Acabe, para que eles não subissem ao trono. Então começaram a matar, eles tinham 70 filhos, ali a Bíblia diz Acabe, então eles começam a matar todos os filhos de Acabe, ela manda matar todo mundo, e ela fica no governo novamente quase 7 anos, essa Atalia, filha de Jezabel, tá bom? Então você vê como que o espírito, quando ele apanhou aqui, ele corre para lá, ele se disfarça. Então ele vai se disfarçando, ele vai entrando na cultura, ele vai entrando naquelas questões dentro da igreja. Não, isso não tem problema. Então nós vemos que Jesus vem na igreja e diz, vocês estão tolerando Jezabel, tá? Então como que nós temos que fazer, igreja, para que nesse período a gente possa ter êxito e ver a mão de Deus agindo? Precisamos orar
orar e fazer orações de fé mediante a palavra de Deus, porque Jezabel sutilmente vai colocar no teu coração, por aquilo que você viu, por aquilo que você escutou, por aquilo que você sentiu, e a Bíblia diz, se eu estou vendo, já não é fé. Então, estou começando a andar por vista, como Elias deixou se abater com a imagem. Então, quando Elias recebeu o mensageiro, os mensageiros naquela época, eles assustavam um pouco. Por quê? Porque eles vinham mesmo para colocar medo, para evitar guerra. Por quê? Porque guerra tinha desgaste, tinha gasto, tinha perda de vidas, mas tinha gasto, tinha tempo, tinha guerras que demoravam anos. Então, em vez de entrar na guerra, os mensageiros iam para, nem entra na guerra, só submete a gente, só fica debaixo do nosso controle, debaixo do nosso comando, e não vai ter guerra, mas nós vamos te escravizar. Então, quando foram falar com Elias, esse mensageiro, provavelmente, com quase certeza, o mensageiro levava as coroas, né? E muitas vezes até cabeças dos outros reis que eles derrotaram, tá? Então, que eles tiveram vitórias. Então, se você assistiu, por exemplo, o filme ali 300, onde vai um mensageiro também falar com o pessoal ali dos espartas ali, você vê que ele leva ali as cabeças e as coroas. Não só isso, mas ele vem com toda a pompa, com toda a grandeza, ou seja, todos esses reis que eram maiores que vocês, que era maior que você, não conseguiu resistir a nós, você vai conseguir. Então amanhã, essa hora, que a Jezabel falou que aconteça o que aconteceu com os profetas, aconteça comigo, se amanhã, esse mesmo horário, eu não tirar a tua vida. Então nós vemos que a ameaça com imagem, com visual. Então hoje em dia nós estamos sendo bombardeados também com imagem, com informação. Os nossos olhos, nossos ouvidos, nós estamos sentindo. E isso é óbvio, mexe com a gente, abala a gente, mas nós temos que continuar colocando a nossa fé na palavra de Deus. Porque apesar de nós vermos, a palavra de Deus é poderosa, quando ativada pela fé, ela pode fazer sobrenaturalidade em nosso meio. Amém? Segundo a vontade de Deus, ela faz sobrenaturalidade em nossas vidas. Então nós temos que orar pela fé, principalmente nessas 3 áreas, tá? Nas finanças, na espiritualidade, nesse ano, 6º ano aqui, nas finanças, na espiritualidade e na autoridade e governo. Jezabel quer introduzir deuses falsos dentro do teu coração. Jezabel quer ter controle das tuas finanças. Jezabel quer ter autoridade e governo, ela que sela, ela que determina, ela que diz e ela que declara se sim ou se não, a voz sai dela. Então, negativo, eu e você como homens e mulheres de oração, como ministério de oração, temos que levantar a nossa voz, a nossa oração na palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus em todo versículo que diz, todo texto que diz sobre autoridade. O que Jesus fala de autoridade para você? Né? O Senhor, meu Pai, meu Deus, o Deus me deu toda a autoridade nos céus e na terra e eu entrego a vocês. Olha que coisa forte. Então Jesus, quando ele morre naquela cruz, ele entrega a autoridade que ele mesmo conquistou à igreja. Então você ore isso, declare isso, porque a autoridade faz você avançar em áreas que você não está avançando. A autoridade está ligado com o reino. A autoridade é ligado com a autoridade na palavra, na boca. O rei senta no trono na autoridade e declara, e as coisas vão acontecendo. Vai ser assim na tua vida. As tuas orações vão começar a ser ouvidas de uma maneira diferente. Você vai ter autoridade nas orações, autoridade no mundo espiritual. As tuas finanças também. Pega todos os textos, todos os versículos que diz sobre finanças. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu creio nessa palavra, contrária a tudo que eu estou vivendo, contrária a toda levante que está tendo na minha vida, contrária a tudo aquilo, toda escassez que está batendo na minha porta. Então, eu oro por isso. Você vai orando, e quanto mais você vai combatendo com a palavra, através da oração da fé, através da oração dessa liberação de fé, mas nós vamos ver essa resistência dessa malignidade recuar. Então nós vemos Elias abrindo a boca e declarando, olha, teu fim vai ser assim. Ele declara, não vai ter chuva, e ele mesmo começou você quer governar as finanças do povo? Então eu mesmo vou declarar aqui sobre o teu reino, não vai chover 3 anos, e eles ficaram, a Bíblia diz que Acabe até um dia mandou o pessoal achar qualquer graminha para os animais comer de tanta seca que tinha.
você vai controlar a espiritualidade do povo? Manda todos eles subir lá vamos fazer uma guerra de altares aqui, né? Você que está aí querendo, você acha que você vai governar Israel? Então a tua palavra, a tua sentença é essa: Shemitah, Jezabel, você vai cair de cima para baixo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então é a hora da igreja se levantar em fé, é a hora da igreja se levantar em oração, em clamor, em jejum, pela fé na palavra de Deus, orando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, e isso vai criar uma resistência no mundo espiritual, que nós vamos ver toda a opressão, para que você não viva o novo de Deus sendo removida, e nós vamos ver a vitória no nome de Jesus nos acompanhando, tocando a nossa história, tocando a nossa vida, e isso vai ser poderoso, isso vai ser maravilhoso. Então não esqueça, precisamos saber com quem estamos lutando e qual guerra é essa. A guerra, essa é a guerra do 7º ano, é aquela que o inferno não quer que você viva o novo de Deus. Quem é esse personagem? Um dos principais personagens que vão tentar se levantar nesse período para atacar a tua vida, para que você não avance, é o espírito de Jezabel. Tenho muito mais para falar sobre isso, tenho muito mais para ministrar a vocês sobre isso, mas o básico que eu tinha que compartilhar e falar é isso. Pela fé, orem a palavra, pela fé, declarem a palavra, coloquem a fé na palavra de Deus, orem ela, declarem ela, profetizem ela, e isso vai criar uma resistência no mundo espiritual que nós vamos ver grandes e poderosas liberações da parte de Deus. Amém? Família, um abraço, amo vocês demais, não esquece, daqui a pouco essa palavra já sobe no YouTube, eu vou deixar liberado ali, compartilhe a palavra para que os ministérios de intercessão, de oração tenham acesso a essas ministrações que nós estamos nos empenhando para ministrar, abençoar e levantar um material maravilhoso aí para que vocês tenham acesso, tá? Então vai lá depois, já compartilha, já se inscreve lá também, porque quando eu colocar já te avisa que tá lá, e é isso aí, tá bom? Deus abençoe, não esquece, toda quarta-feira aqui, Escola de Oração, vamos ficando por aqui, não esquece, o espírito de Jezabel vai tentar parar a tua vida de avançar, mas em nome de Jesus chegou a hora da igreja avançar, e como o Jeú disse, Shemitah Jezabel, nós também possamos orar essa palavra e declarar caia, né? Seja derrubada daí Jezabel, em nome de Jesus, porque Deus tem um tempo novo para a nação brasileira, tem um tempo novo para a minha vida, tem um tempo novo para a tua vida, amém? Então guarda isso no teu coração, que o Senhor possa te abençoar demais, de uma maneira poderosa. Nós vamos terminar aqui, daqui a pouquinho já está lá no YouTube, vai lá, segue, vai ser uma bênção para a tua vida, amém? Amo vocês demais, tira uma fotinha aqui, cadê a fotinha? Super-homem chocado, vai. Isso, ó. Posta lá também, porque isso engaja aqui. Vocês têm feito uma bagunça aqui que até o Instagram tá gostando aqui, tá nos convidando para fazer vários testes aqui, tá mó confusão. Depois eu compartilho mais com vocês, tá bom? Deus abençoe, semana maravilhosa aí, nós vamos nos falando. Não esquece, Escola de Oração toda quarta-feira. Deus abençoe, valeu, tchau.